de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Nós estamos falando sobre o Maio Amarelo, um mês dedicado à prevenção, à orientação sobre o trânsito da nossa cidade. No primeiro bloco, o Eduardo Scarpelli falou um pouco sobre a campanha nas escolas, as ações de conscientização que estão sendo realizadas. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar recebendo o vereador Israel Veloso, o vereador Tutu, e temos agora o subsecretário de Segurança e Trânsito, Renato Gonzalez Rosa, que vai falar um pouco também sobre o trânsito da nossa cidade. Renato, seja bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Você que tem uma experiência, né, no trânsito da cidade e já há alguns anos no departamento de trânsito, cuidando aí dessa, a gente fala, modernização e mudanças constantes no trânsito de Tupã, né? Obrigado, Rogério. Obrigado, Tutu, pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente estar prestando contas, na verdade, daquilo que a gente faz na Subsecretaria de Segurança e Trânsito. O prefeito Caio, quando nos convidou a assumir essa missão, foi que realmente a gente precisava começar a pensar em alguma coisa. Não pensar em alguma coisa para 2 ou 3 anos, pensar em alguma coisa para 10, 12 anos, porque afinal de contas, como muito bem falou o Scarpelli, a questão muito é questão de educação de trânsito, né? Talvez por um longo período a educação do trânsito aqui em Tupã ficou um pouco esquecida e a gente voltou para tentar fazer com que ela funcionasse. A educação de trânsito não é simplesmente ir para a escola, conversar com criança, fazer palestra no tiro de guerra, fazer palestra em empresas. A educação de trânsito é ensinar a população a ler placa também, porque muitas pessoas não conseguem entender o significado de cada placa de trânsito. Parece até que é um absurdo, mas na verdade não é. Então tudo isso passa por um grande trabalho e nós não vamos conseguir ter frutos assim a curto prazo. Isso é uma questão de médio e longo prazo. Você prepara as crianças de hoje, né, das redes municipais, da rede municipal de ensino, para que essa criança, quando for fazer a habilitação para ser o futuro motorista, para que ela tenha consciência daquilo que a gente falou lá atrás. É aquela história, né? Criança é um papel em branco. O que você colocar ali, realmente ela vai absorver e ela vai cobrar. E essa técnica ela é muito interessante porque eu venho da Polícia Militar também e lá trabalhava com o PROERD. E não foram poucas as vezes que os pais vinham conversar com a gente e falavam justamente o que? Meu filho me fez parar de fumar, meu filho me fez usar cinto de segurança, meu filho me cobra que eu não posso passar no sinal amarelo, que lá em Tupã é uma coisa interessante, né? O verde e o amarelo devem ter a mesma cor, porque as pessoas não respeitam, questão de educação, né? Então, eu acho que isso que nos motivou a vir começar um trabalho, na verdade, no setor de trânsito. E é importante que se diga, Rogério, que nos últimos 3 anos que nós estamos lá na subsecretaria, comandados pelo prefeito, não faltou meios para que a gente pudesse modernizar a estrutura. Hoje é tudo digital. Recurso de trânsito é digital. Sexta-feira agora nós temos a grata surpresa de ter implementado o talão eletrônico de autuações, ou seja, o agente de trânsito e o policial militar não vai mais fazer no papel. Quer dizer, você vai ter uma economia gigante com relação a papel e tudo mais. E tudo isso vem na questão da modernização. Isso vem desde quando a gente assumiu. Porque não é simplesmente você chegar, dar um tablet na mão de um agente de trânsito ou na mão de um policial militar. Tem todo um processo anterior. São convênios, né? O Tutu sabe muito bem disso, ele me ajudou bastante nessa parte. São vários convênios, vários contratos que você tem que assinar. E essa lei de licitação ela veio talvez para moralizar, mas complicou demais, né? Então hoje eu posso afirmar que nós estamos quase que 100% informatizados no setor de trânsito. Isso colabora muito com o serviço de quem está na fiscalização. Um outro trabalho, Rogério, que a gente tem feito assim diuturnamente e que também não é fácil, e também contou com várias indicações do vereador Tutu, até eu quero aqui em primeira mão já falar que uma das indicações do vereador, ela vai ser atendida na próxima quarta-feira, que a gente vai começar a instalar tempos de pedestre em alguns semáforos da cidade. Legal. E o vereador, desde quando ele entrou, ele vem falando justamente isso, tem que colocar tempo de pedestre, tem que modernizar. Mas como lá atrás eu colocaria um tempo de pedestre num semáforo que é obsoleto? Então não adianta. Nós precisamos trocar a tecnologia dos semáforos. E hoje, graças a Deus, graças a um trabalho incessante dos eletricistas da prefeitura, da qual que eu preciso mandar um grande agradecimento a esse pessoal da prefeitura, esses servidores públicos que realmente vestem a camisa, em especial também ao agente de trânsito Lopes, que trabalha comigo e com o Scarpelli, na questão do comando geral da subsecretaria, porque foi através dele que a gente conseguiu modernizar alguns semáforos, né? Em tempos atrás você não conseguiria colocar, por exemplo, tempo de pedestres no semáforo da Caingangues com Tamoios. Então a gente vem devagarzinho,
porque foi aquilo que eu disse, né? Tudo é complicado, a questão de compras e tal, e a gente entende o porquê dessa complicação. Então hoje, né, começa então a vir à tona a questão da modernização dos semáforos. Isso é uma coisa interessantíssima. Já requisitamos, inclusive, para o setor competente da prefeitura, para fazer as trocas das câmeras dos semáforos da Avenida Tamoios, principalmente. Por quê? Para que a gente possa fazer autuações daquele cara que avança à espera de moto, aquele cara que não obedece o sinal vermelho, enfim, toda assim uma modernização que isso não vai chegar no final do ano agora, Rogério e Tutu, a gente não vai conseguir estar 100%, mas pelo menos o caminho vai estar bem tomado. Avançando, né? Exatamente. Se as pessoas que vierem para o nosso lugar continuar nessa pegada de modernizar, de trocar e tal, eu acho que a gente vai chegar. E a última notícia, que é de suma importância, é que foi aberta a licitação para a troca do semáforo da Aimorés com Tamoios. Quer dizer, então é outro cruzamento de extrema importância, talvez o cruzamento mais sensível da cidade, onde tem muita gente mais de 60 anos de idade que transitam por aí, são vários bancos e tal. O que vai ter ali, Renato? Ali vai ser trocado completamente o semáforo, né, que é um equipamento obsoleto, que hoje funciona, a gente costuma falar só por Deus, porque é um equipamento antigo, equipamento que não tem mais condições de ser atualizado. Então vem um semáforo novo, completamente já nos padrões de tecnologia, e vem com tempo de pedestre também. Legal. Então nós teremos na cidade até no final do ano, aliás, até no meio do ano, né, 3 semáforos já com tempo de pedestre. O restante a gente está em estudo, conversando com a administração, vendo a questão da viabilidade financeira, porque não é fácil, né? Mas, enfim, tudo isso a gente está realmente trazendo. Fizemos a troca, né? Como bem sabe o Tutu, da troca do sistema de comunicação entre os agentes de trânsito. Antigamente eram uns rádios HTs que não funcionavam direito, davam interferência. Hoje é tudo digitalizado. O agente de trânsito hoje tem uma ferramenta importantíssima, que é para fazer a pesquisa de placas, né, através do telefone celular. Enfim, realmente a gente tem eu acredito que tem uma cara nova hoje, a Subsecretaria de Segurança e Trânsito, com essa questão da modernização. E, por fim, né, são várias coisas, mas talvez o mais importante, não menos importante, que é a troca de sede. Hoje nós temos uma sede própria, os computadores hoje são todos concentrados lá na nossa subsecretaria. Antigamente é tudo meio que bagunçado, um computador num lado, o servidor no outro, então está tudo mais ou menos concentrado, da qual a gente consegue realmente ter uma comunicação imediata, né? Faz o auto de infração, já manda, o cara que quer, por exemplo, fazer um recurso de multa, não precisa ir lá e conversar, não, pode fazer isso tudo online, né? E, aliás, eu quero até aproveitar o espaço para falar que as pessoas usem a CDT, que é a CNH digital que a gente chama. Por lá você consegue fazer absolutamente tudo, né? Inclusive indicar condutor e fazer a questão de recurso de multa. Detalhe, né, com 40%. Se o cara quiser recorrer, beleza, perde o direito aos 40%. Só que tudo isso, Tutu e Rogério, vem de um trabalho que não tem sido fácil, né? Questão de modernização, troca de computador, feitio de convênios, enfim. Realmente hoje acho que a gente está começando a partir para um departamento que realmente futuramente vai dar bons frutos para a cidade de Tupã, que é o princípio básico, Rogério, tá? Evitar acidente de trânsito, evitar que haja morte, evitar que haja acidente de trânsito. Muitas vezes as pessoas falam de morte no trânsito, mas a gente precisa ficar preocupado com o custo que é um cidadão que sofreu um acidente, Rogério. Eu tenho isso em casa, meu filho, 2 cirurgias no ombro por um acidente besta de moto. Tá? A corrente da moto quebrou, ele caiu, teve que fazer os 2 ombros, são 2 anos afastado. Ou seja, olha o gasto que está dando, né, para o SUS, para o próprio convênio médico, para o Estado. Por quê? Porque tem que manter o rapaz a vida afastado. da pessoa, tudo. Então, vai ficar com limitações, porque tem cirurgia em 2 ombros, enfim. Realmente é isso que a gente realmente pensa, né? Que é para tentar evitar acidente de trânsito. Tutu, o Renato trouxe aqui algumas informações extremamente importantes, que no seu mandato, o senhor vem trabalhando muito nessa questão de criar indicações, de pedir ao prefeito, de ajudar a disciplinar e melhorar o trânsito da nossa cidade. Com certeza. A população sempre tem nos procurado, né, para trazer essas demandas, né? Uma delas foi a questão desse temporizador nos semáforos, principalmente na região da avenida, né, que é onde é o nosso comércio local, o coração da nossa cidade, visando que aqui em volta tem muitos moradores idosos. Então essa condição de ter moradores idosos, já teve acidente, atropelamentos próximos às farmácias, às padarias. Então essa foi a preocupação no qual quero deixar um abraço para uma das moradoras que sempre tem me cobrado de forma carinhosa. Eu falo que ela puxa minha orelha, que é a Mirella, mora em frente ao Cinquentenário ali. Ela é uma profissional da área da saúde e sempre tem visto isso ali em volta, próximo às farmácias que tem, ao Cinquentenário,
os acidentes. Ela sempre tem nos cobrado e a gente tem cobrado o Renato, cobrado o prefeito municipal. E hoje aí a gente tem essa boa notícia que a nossa cidade vai começar a se transformar e ter olhos atentos para isso. E com certeza, isso não sai da nossa cabeça, né? É a população que nos procura e a gente, com certeza, tem escutado e levado essa demanda à frente. Outra coisa que a gente sempre tem cobrado, e eu pedi, eu sei que é uma coisa assim que vai demorar alguns anos para a gente transformar, mas a gente precisa iniciar esse trabalho, que é um código de conduta da nossa cidade, um código de postura da nossa cidade. Um ou outro fala, mas será que isso aí não é de certa forma, você está sendo um pouco rígido? Não, porque quando a gente tem um código de conduta, algo a seguir, no caso eu falo assim, eu tenho a Bíblia, se eu sigo a Bíblia, eu tenho uma questão espiritual, uma questão de ideologia, onde eu me inspiro e caminho para aquilo que eu acho que seja correto, que tenha uma certa retidão. E no caso do Código de Postura da nossa cidade, então são todos os nossos serviços, o que a gente tem direito e o que a gente tem de dever. Então, por isso que a gente precisa trabalhar logo por isso. Para o Código de Postura no trânsito, o Código de Postura nas questões da cidade, um Código de Postura que a gente já implantou aqui na Casa de Leis, já foi usado e a gente tem que tomar esses cuidados. E depois disso, você vê como algumas coisas aqui têm sido regidas de uma forma mais transparente, com mais cautela. Eu acho que isso realmente traz transparência para a sociedade e isso realmente organiza a sociedade. Então a gente tem que ter e vai trabalhar para isso. Então, quando a gente traz essas demandas, com certeza não sai da nossa cabeça, a gente está trazendo porque a população não tem nos cobrado. Então a gente procura melhorias para poder implantar na nossa cidade, para quem sabe aí num futuro não tão distante, a nossa população tenha mais qualidade de vida. Renato, eu queria te perguntar sobre algo que está sendo a grande questão, né, relativa ao trânsito, que foi a colocação dos canteiros na Avenida Tamoios. Né? Eu, assim, como usuário, como cidadão, eu tento entender a lógica, respeitar, atravessar na faixa. Confesso para você que muitas vezes você fica tentado ali a sair, eu falo, não, eu vou fazer isso. Aí eu saio do carro, eu vou a pé, eu respeito, até como o Scarpelli falou, às vezes a gente quer parar, mas você não tem condição. Está terminado esse processo ou não? Porque eu vejo, foi colocado as placas, precisa ainda alguma orientação, porque o cidadão, principalmente a gente vê na nossa cidade, ele faz aquele mesmo percurso 5, 10, 15, 20 anos. E para ele muitas vezes andar um trecho, para ele não vai querer. Será que falta uma orientação? Como é que a gente pode melhorar essa questão? A questão é educação, Rogério. As pessoas precisam se educar para o trânsito. Não vou entrar no mérito da questão do canteiro central, porque afinal de contas nós não participamos, né, dessa tomada de decisão. O que nos compete é tentar fazer com que a população respeite a faixa de pedestre. Eu acho muito interessante, né? Existem duas demandas ali, Tutu, na subsecretaria, que todo dia a gente recebe uma. Se não é pedindo o obstáculo, é pedindo faixa de pedestre. E se torna um tanto quanto incoerente, porque se as pessoas pedem faixa de pedestre, mas as pessoas não respeitam a faixa de pedestre. Tá? Então, eu acho que isso é o princípio, né? A colocação de placas. Está sendo pensado aí pelo pessoal da imprensa, da prefeitura, uma campanha educativa para fazer com que as pessoas elas possam respeitar. Mas não é respeitar porque vai pisar no canteiro, porque ficou bonito ou feio, porque concorda ou discorda. É questão de segurança. Nós tivemos vários atropelamentos na Avenida Tamoios, das pessoas atravessando quando era a época das tartarugas, por exemplo. Até me lembro bem, enquanto policial, atendi um acidente da qual o senhor ele tropeçou na tartaruga, né, e veio um veículo e atropelou ele, fora da faixa de pedestre. Enfim, realmente é um processo demorado, é um processo que a população precisa comprar a ideia. Não comprar a ideia de defender o canteiro central, não é isso que a gente pede. A ideia é comprar a ideia de atravessar na faixa de pedestre, tá bom? O elo mais fraco do trânsito é o pedestre. E é por isso que as ordens aqui em Tupã, e acredito que seja em qualquer tipo de lugar, elas são invertidas. Às vezes as pessoas acham que quem tem preferência no trânsito é o veículo, quando não é. Na verdade, quem tem preferência no trânsito é o pedestre. Só que para organizar foram criadas as faixas de pedestre. Então as pessoas precisam realmente... Eu entendo que às vezes é a questão de cultura, de educação, da pessoa dar uma baita de uma volta no quarteirão, mas para isso a gente está lá para quê? Para conversar. Né? Até a gente brincava aqui antes, dizendo da questão do Conselho de Trânsito, que é o fórum mais apropriado para se discutir esse tipo de coisas. E o prefeito, em nenhum momento, de maneira ditatorial, de mão de ferro, não, eu quero, não está ali para ser realmente conversado.
Então é um processo, né? É um processo realmente de convencimento, de respeito às faixas de pedestre, não pula o canteiro central. Tem gente que chega lá para nós, né? O Tutu sabe disso, as pessoas querem colocar grade no meio do canteiro central. Gente, se for assim, para. Para inibir ali? Para inibir que as pessoas atravessem o canteiro central. Não, para, gente, pelo amor de Deus. Né? A partir do momento que tem que tomar atitudes extremas para fazer com que a população respeite, então muita coisa deve estar errada. Então acho que é um processo realmente demorado, um processo lento. Mas melhorou, Renato? Assim, a minha visão é de que existe uma melhora. Não sei o que o vereador acha, mas mesmo com algumas resistências, a gente começa a perceber a boa vontade de alguns motoristas, mas, por exemplo, não culpando só o motociclista, mas muitas vezes você para, você fica com medo, tem uma moto, você fica preocupado, mas a gente já está começando a ter aquela consciência de que precisa parar. Você está percebendo isso? Algumas coisas são de suma... É muito interessante, Rogério. Essa administração ela teve a coragem, na verdade, de abraçar um problema gravíssimo no trânsito de Tupã, que é o quê? São ruas muito estreitas, tá bom? Não passa caminhão, um caminhão enrosca no outro, dá acidente, dá atropelamento, enfim. Realmente essa administração teve bastante coragem, não foi fácil, porque a gente tomou paulada de tudo quanto é lado, que é a implementação do quê? Da proibição de estacionamento de caminhões e veículos de um determinado lado da via. Bacana. Na Rua Brasil, né, que é o trajeto que eu faço para ir para o trabalho e tal, eu outro dia fiquei meio espantado porque comecei a perceber muito pessoal buzinando. O que está acontecendo, né, meu? Aí comecei a prestar atenção. As pessoas começam agora a buzinar, a cobrar aqueles motoristas que de maneira né, aleatória para, onde não pode. Então o cara para atrás e começa a buzinar. Opa, isso é um sinal de que as coisas começaram a mudar. Na avenida, a mesma coisa. Nós temos percebido a quantidade enorme de motoristas e motociclistas também que têm respeitado a faixa de pedestre. Mas é aquilo, né, Rogério? A questão tem que ir devagar, a população tem que se acostumar com isso, ela tem que se colocar no lugar da outra pessoa que está fazendo uso da via. Imaginemos que, por exemplo, seja minha mãe, o meu pai, meu filho que seja atropelado. Enfim, realmente a gente tem percebido. Só que nos dias de hoje, Rogério, você sabe disso, cara, a velocidade das coisas, ela é gigantesca. Celular, aplicativo, não sei o quê. Só que a educação, o modus operandi, digamos assim, da população, ele é um pouquinho mais demorado. Permanece, né, o mesmo, né, se for ver, né? Que é aquilo que você falou, né? Quer dizer, o cara, ele vai continuar resistindo, ele vai continuar fazendo, não, eu quero. Quando ele começar a perceber que as pessoas começam a olhar meio estranho para ele, né? Peraí, estou pulando, mas não tem ninguém aqui pulando. Começa realmente a surtir efeito, né? Como é que o senhor vê isso, vereador? Qual a sua visão dessa questão? Essa questão cultural acho que frisa bem. Não vamos longe, vamos para as cidades do sul. Então, quando a gente vai para o sul, a cultura do pessoal, quando você chega próximo à faixa, os carros já param, respeitam. Não vamos precisar ir longe, em Prudente já a educação no trânsito é um pouco melhor. Em Marília já é bem parecido com Tupã. Então, essa questão cultural. E vou dar um exemplo, quando a gente estava acompanhando as obras da faixa de ciclismo lá na Marechal do Ar, quando eu estava terminando a instalação, fazendo a pintura, a gente estava acompanhando a velocidade que transitava os carros, os caminhões, as caminhonetes que vinham do trabalho, tanto do campo, tanto de outras áreas que moravam ali, a velocidade que percorriam ali. Então, eu falo, o pessoal tem essa questão cultural, eles não respeitam. Então, eu sei que é um pouco, tudo leva um tempo, né? Então, toda mudança gera um descontentamento, toda mudança gera um transtorno, mas é para o bem. Quer ver uma mudança que pouca gente fala, mas que fez bem para a nossa população e que não aconteceu acidente, acredito que não, o Renato vai poder falar melhor, ali na rua, na Avenida Tamoios com a Carijós, que você pode agora fazer a conversão à esquerda para subir, Tapajós, para você fazer a conversão à esquerda para subir ali próximo à Praça Dom Bosco. Então, no começo o pessoal fala, mas um obstáculo como esse aqui vai atrapalhar o trânsito, tal. Então, de certa forma, organizou aquela região que o pessoal não tinha como fazer um quadrante adequado para poder subir aquela região, hoje sobe e até agora não houve acidente. Então, tudo o pessoal tende a reclamar primeiro e antes de saber o motivo por qual foi feita essa alteração, eu vou confidencializar algo aqui. O canteiro, no começo, eu também não era a favor, mas eu respeito. O que é mais importante hoje? Pô, isso é para empregar o respeito à organização dos pedestres.
Então vamos respeitar. E o que o Renato falou, né? Ali, o canteiro, ele não surgiu como um obstáculo, né? Porque já não se pode atravessar ali. Existiam as tartarugas e tinham acidentes, exatamente. né? Então o canteiro, a gente entra no mérito de estar certo ou não, mas ali ele foi colocado ali, mas ali já não é um lugar para se passar. Um outro local que não é para se passar e o pessoal respeita um pouco mais é a antiga Rua Dracena. Sim. Tirou as tartarugas, agora só tem as faixas lá, mas e ali é uma linha que está tracejada ali que não pode fazer o passeio público ali. Tem uns locais de recuo que é as esquinas. O pessoal respeita um pouco mais. Então é questão do lugar cultural. Então as pessoas têm que entender, a gente tem que ter essa capacidade de interpretação realmente das leis de trânsito e respeitar as pessoas. A gente tem que andar um pouquinho, mas esse andar um pouquinho com certeza vai salvar vidas. Renato, como é que está ali aquele que especificamente que o Tutu falou, né? A Tapajós ali para subir ali? Ali no começo foi assim, cara, eu vou falar um negócio aqui. Como então, começo de tudo... É que na verdade, Rogério, tem gente aqui em Tupã que quando recebe a CNH, ele recebe junto um diploma de engenheiro de tráfego. Porque todo mundo quer saber de entender. Ali era acidente direto, né? Capitão Vander, na época, da Polícia Militar, fez um estudo e falou, olha, é complicado, não dá, não sei o quê, vamos pensar em alguma coisa. Aí o Valentim, que é o secretário de Planejamento, ele teve aquela ideia de fazer aquele tipo de dispositivo e acabou, não teve mais acidente lá. Só que as pessoas precisam o quê? Precisam primeiro se acostumar com a ideia. Esse é o detalhe, primeiro taca a pedra, para depois saber o que vai acontecer. Né? E realmente zerou a questão aí do acidente de trânsito. E os próprios comerciantes que criticavam na época, né, porque não entendiam aquilo ali, começaram a falar, poxa vida, realmente melhorou bastante, acabou o acidente de trânsito, a gente consegue subir aqui, porque Tapajós praticamente é a última rua que você vai ter acesso, né, subir na Tamoios, entrando na esquerda ali, então realmente mudou. Mas foi o quê? Foi muito tempo ali do pessoal xingando, ficando bravo, fazendo live e tal. Próxima rodoviária, igual a mesma coisa? A mesma coisa. É que na rodoviária é um caso assim, acho que nem a NASA explica. As pessoas perguntam por que tem pare em todas as bocas da rotatória. Meu Deus do céu, o motorista precisa saber que numa rotatória, o veículo que está na rotatória, ele tem a preferência. É por isso que tem o pare atrás. Não vou aqui discutir norma técnica. Isso não é de Tupã, né? Isso é qualquer lugar que você vai, que mas vai eu acho para o Paraná, mas entende como funciona ali, que tem muito disso lá. Eu fico imaginando um tupaense quando chegar numa cidade como Londrina, por exemplo, numa rotatória, sabe que o cara não percebe? Mas a questão é cultural, tá? Não cortando o assunto, mas já cortando, eu preciso assim, cara, fazer alguns agradecimentos que eu acho que é de extrema importância. Em primeiro lugar, Rogério e Tutu sabe disso, está sempre lá com a gente, fazer um agradecimento muito, mas do fundo do coração aos nossos servidores. É uma equipe diminuta, tá? Eu tenho poucas pessoas que trabalham na parte da sinalização de trânsito. Eu tenho poucos agentes de trânsito, que quando eu cheguei ali, eles tinham um certo desânimo para poder trabalhar, porque de repente faltava alguma diretriz. E o prefeito falou, né? O Caio falou, cara, vai lá e muda aquilo. Se não mudar, nós vamos ter que pensar numa outra solução. E tive um apoio gigantesco, né? Do Tutu também. E a primeira coisa que nós fizemos foi a questão da valorização. Então é um pessoal que realmente batalha, briga, corre atrás, não tem tempo ruim para eles. A gente escuta muito e dói na gente, cara, das pessoas criticarem servidor público. Tá? Eu tenho uma equipe ali fantástica, repito, pessoas assim que realmente vestem a camisa, tanto na equipe de sinalização, quanto o pessoal da agente de trânsito, quanto o pessoal que trabalha interno também. Né? Então eu preciso assim, fazer um agradecimento muito especial a eles, né? Agradecer ao Tutu pelo apoio, agradecer ao Caio por ter me dado essa missão, que quando o cara chega para mim e fala um negócio desse, meu, quem que é um maluco de pegar? Aí eu falei, cara, vim do Proerd, acredito muito na questão da cultura, acredito muito na questão da educação. Vamos tentar partir para esse lado. E começo a tirar, né, juntamente com todos os servidores, aquela máxima de que o Departamento de Trânsito Tupã só serve para fazer multa. Tá? Faz muita multa? Faz. Tá? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que nós estamos no mês de maio e eu falar para vocês que já foram aplicadas 2.300 multas em 5 meses em Tupã é alguma coisa absurda. Ah, mas a indústria da multa. Não. Eu desafio qualquer um que esteja assistindo aqui, a gente, né, a passar meia hora que seja com um agente de trânsito em alguma via daqui de Tupã. Vai perceber quanto as pessoas são displicentes com relação ao trânsito. Celular, cinto de segurança, conversões aí. Quais são os três que geram mais... A primeira, falta de cinto de segurança. Cinto de segurança? A primeira, falta de cinto de segurança. A segunda, falando no telefone celular. A terceira, fazendo conversões em locais proibidos. Então são as 3 multas assim que mais são
são feitas aqui na nossa cidade. É claro que eu estou falando isso da parte da Subsecretaria de Trânsito, né? Da Polícia Militar já tem outras especificidades, que é falta de licenciamento, falta de CNH, dirigir embriagado, né? Enfim, assim, algumas coisas absurdas. Aliás, em dirigir embriagado, né? A gente fala e ri, mas na verdade tem que rir porque tem que se expressar de alguma forma. Como pode um motorista, Tutu, em plena blitz da lei seca, como tem acontecido em alguns finais de semana, junto com o pessoal do trânsito, como é que pode o cidadão no meio da blitz, o policial está mandando ele parar, o cara não tira o celular do ouvido. O policial chega e fala, cara, você está no telefone. Não, eu estou acabando. Pera lá. O capitão quase que infarta, ele é meio espanholão que nem eu, né? Então assim, a gente fica... Mas olha a falta de respeito, a falta de senso do motorista de Tupã. Tá? Mas enfim, voltando na questão aí, a gente acredita realmente na educação, na mudança de paradigmas. O que o Tutu falou de extrema importância. Dias desses, muitas pessoas viram pela internet, correu no WhatsApp, um vídeo fortíssimo no Rio de Janeiro, da qual tinha um mecânico de moto consertando uma moto na calçada, no meio-fio, né? E de repente veio um ônibus de transporte público, atropelou o cara e matou o cara na hora. Isso acontece em Tupã, gente. Quantas oficinas mecânicas não colocam em risco os seus trabalhadores, colocando o cara para consertar um carro, por exemplo, no meio da rua? É só você sair, pegar o trevo principal, você vai perceber que existe ali algumas oficinas mecânicas que o cara fica conversando ali, consertando o carro. Poxa, tem que ter um código de postura. É o que você fala, na educação é para todos que estão envolvidos no trânsito, não é só quem está dirigindo, né? E não adianta me falar, mas você está tolhendo o meu direito de trabalhar. Não, pelo contrário. Porque se porventura uma empresa dessa tiver a fatalidade de ter um funcionário atropelado, cara, quem vai ser prejudicado vai ser o empresário, não o pessoal do trânsito, né? Enfim, é isso, Rogério. A gente acredita muito em educação. O Caio está meio bravo comigo aí, porque a gente tem gasto bastante dinheiro com tinta, né, e placa de trânsito. A gente vê a cidade, tá? Realmente é importante isso. E você vê, não é suficiente, falta muita coisa para colocar. Nós estamos indo para o final do programa, não dá para esticar, mas eu queria fazer uma pergunta. As pessoas falam assim, a prefeitura gasta, mas essa tinta não é de boa qualidade. Porque você pinta daqui uma semana. Explica, Renato. Eu já fiz uma vez essa pergunta e eu entendo por que isso acontece. A mesma tinta que a prefeitura... Na pista é diferente. A mesma... É aquilo que eu também já te falei. A mesma tinta que o pessoal da concessionária usa, nós usamos. Do mesmo fabricante. Agora, por que lá a durabilidade dela é maior do que na cidade? Porque lá não tem carro passando por cima dela 24 horas. Atrito, pneu, isso é física, né? E realmente o negócio vai se desgastando. Na cidade você vê, a gente precisa dar manutenção em faixa de pedestre várias vezes. Mas por quê? Porque tem muito trânsito em cima. São 24 horas por dia, carro passando por cima. Então não é que a tinta é de má qualidade, não, pelo contrário, a tinta é de boa qualidade. A questão é que, de repente, a prefeitura precisa pensar em criar, de repente, uma segunda equipe, como eu já discuti isso com o Tutu, uma segunda equipe de pintura de trânsito, de solo, para dar um pouco mais de rotatividade nessa questão de dar manutenção nesse material. Mas isso é mito, tá? A tinta é a mesma, é que infelizmente na cidade o trânsito é muito maior, né? Renato, obrigado pela sua vinda aqui. Isso. Eu tenho muitas perguntas, mas a gente sabe que o nosso tempo está se esgotando. Obrigado por ter vindo aqui, por trazer essas informações e por esse trabalho que você desenvolve. Eu sei que não é fácil, que não depende só de vocês, mas depende de quem recebe esse trabalho. Mas que bom que vocês têm uma equipe que continua trabalhando, agindo e passando por cima aí de muitas vezes, né, de críticas, de dificuldades, para tentar levar o melhor para o cidadão. Obrigado. A sua vinda aqui é convite do vereador Tutu. Eu que agradeço, Rogério, Tutu, toda a equipe da TV Câmara aí. Estamos à disposição. O dia que precisar, a gente está lá para realmente tentar colaborar o máximo possível com a nossa cidade, porque afinal de contas é a cidade que a gente mora, a cidade que a gente ama e quer ver tudo aqui funcionando da melhor forma possível. Obrigado, Renato Gonzalez Rosa. Vereador Tutu. Hoje pudemos falar de trânsito, né? Quantas informações foram trazidas, quantas dúvidas foram sanadas, e é uma área que o senhor atua, né, dentro do Poder Legislativo, e como foi importante ouvir aqui indicações, pedidos, ajudando a organizar aí o trânsito da nossa cidade, o trabalho do legislador. Com certeza, eu acho que para trazer a transparência para a população, né, o quanto eles nos cobram e a gente tem demandado essas indicações, né, então que o pessoal entender, né, já tem todo um material aqui na TV Câmara. Uma indicação nada mais é que é uma sugestão para o Poder Executivo ou outras organizações para poder executar serviços, projetos. E no caso foi algumas indicações aí através do trânsito, né,
sempre para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, desde já quero agradecer a TV Câmara, o convite do Renato aqui, que eu fiz para o Renato, para o Scarpelli, e eles puderam prontamente vir aqui, principalmente nesse mês de conscientização e prevenção do trânsito, o Maio Amarelo. Então, a gente pôde aqui aprender várias coisas, né? Tem muita coisa para a gente discutir, mas eu creio que um pouquinho dessa conversa hoje aqui vai surtir efeito pessoal de casa aí, que você possa realmente ter cuidado. Essa foi a palavra hoje usada aqui, cuidado no trânsito, cuidado com a sua família e com certeza cuidado com a nossa cidade. Então, se a gente fizer um pouquinho cada dia, eu costumo falar, se a gente fizer 1% cada dia, no final aí a gente vai ter realmente mais vidas salvas, mais vidas realmente podendo usufruir de tudo que é isso que a gente tem feito pela nossa cidade. Então, que o pessoal continue também nos cobrando, que a gente possa levar essas demandas e com certeza quem ganha a nossa cidade é a população. Obrigado, Rogério, e toda a equipe aqui da TV Câmara por nos receber e poder transmitir com certeza a mensagem necessária para a população tupanense. Vereador Israel Veloso, Tutu, Renato Gonzalez Rosa, obrigado, Eduardo Scarpelli do primeiro bloco e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Maio Amarelo é um mês dedicado à prevenção, à orientação do trânsito. Se o seu filho chegar em casa e disser que ouviu do Scarpelli, dos agentes de trânsito, uma mensagem para usar o cinto, para não falar o celular, para não ficar, não esquecer de ligar a seta, não fizer o contorno, ouça e dê um bom exemplo para o seu filho, para a sua casa, que isso faz toda a diferença. Vamos construir um trânsito mais seguro, um trânsito para que todos possam estar utilizando, seja um motociclista, um pedestre ou um motorista. Todos nós estamos no trânsito em vários momentos. Um dia somos pedestres, no outro dia somos motoristas. Então, sempre respeitando. Obrigado pela sua companhia e participação. Nós ficamos por aqui. Até um próximo programa.